Eu censurei o último vídeo porque eu dei uma babada, aí ficou, babei, aí ficou o negócio aqui que eu explicando o vídeo, não vai dar para colocar, mas eu vou tentar explicar de novo o que acontece. Eu estava explicando do ponto ao elemento, e aí eu comecei a ou deverá e ou fim o ponto. A ou deverá, ou seja, aconteceu, acontece e acontecerá e não aconteceu. E aconteceu, aconteceu e não aconteceu. Uma coisa é e ao mesmo tempo não é. Ela é sem ser. Não. Ela é relativa. Ou seja, ela é relativa. Ela, ela é nada, ela é algo, ela é relativa a uma consciência, ó, e não é relativa em outra. Ou seja, como é que eu vou explicar isso? Não. Ou seja, internamente, para uma consciência, ela é real. Se houvesse uma consciência no aura verá, ela é real, e para outra consciência, ela não é real. Não. Para uns é a questão da relatividade, ou ela é ou não é, ou ela é e não é, ou ela é sem ser. É sem ser a questão de confusão, a ideia de ausência. Ela é na aparência, não é na substância. Mais ou menos isso que eu quero explicar, não é? Então são quatro, né? Ou é ou não é, ou é e não é, ou é sem ser, não? Sem ser a ideia de ausência, ela é na aparência, é na essência ou não é na essência e é na aparência. Ou uma coisa é e não é, ao mesmo tempo ela é para uns e não é para outros, não? E ou é para uns ou não é para outros, é isso aí mesmo, certo? Não havia plurimovimento ou uma super ultraconfecção. Super ultraconfecção seria uma explosão, um sopro, uma força motriz, uma super energia que moveu o ponto, onde o ponto se moveu, e no instante, algo prosperou antes do ponto contrapurificou em todas as direções. Essa aqui é a explicação metafísica e física do que teoreticamente seria para do ponto elemento, né? Não esquecendo que do ponto elemento é um texto religioso num determinado continente, num livro de ficção fantástica, né? Mas tem algumas metafísicas legais que estou explicando aqui. Os pontos se consubstanciaram em essências de primeira ordem, purificando-se em complexos movimentos de indefinível geometria e pluridescrição. Indefinível geometria, que eles não podem ser, esse movimento anterior não pode ser representado, não representado geometricamente, não pode ser definido, não, não se atinge a substância deles no primeiro momento, não. Vamos passar para uma outra aqui. No final lá, ele vai constituir elemento, e assim cada ente desses em conjunto dinâmico progressão do espaço-tempo em um interligar as energias resultantes de cada lugar momento de maneira independente relativa às posições de cada ponto de substância, em congruência com cada forma de movimento descrito, constitui o elemento. Aqui história, física e metafísica, dos dois, de como se constituiu o elemento. O elemento é o real, o existente, o material, né? O palpável, o concreto, né? o que passou a existir, né?
desde o ponto até o elemento. O ponto, substância, é o ponto que se tornou a primeira substância. Mas existem outras substâncias que divergiram entre si. Hum. E daí surgiu a vida. Né? Vamos passar lá da consciência à percepção. Da vida à consciência, consciência. Aqui toda consciência é capaz de conceber aquilo que é, e então além do que acontece, aconteceu, acontecerá, e do não aconteceu, não aconteceu, e não aconteceu, não acontece, não acontecerá, existe algo além do que é, além do ser, além do existir, que é o imaterial, né? Que é Deus, substância, divindade, cada um tem um nome. Então, além daquilo que existe e além daquilo que pode ser concebido. Né? Que pode ser intuído pela consciência. Né? Pois a consciência, apesar de tudo, não pode ser concebida. A MFIM pode ser concebido aquilo que não iniciou, porque sempre existiu, aquilo que não é, porque sempre esteve aí, aquilo que não tem fim, porque sempre existirá, pode ser concebido pela consciência, desde que seja livre e aberto. Livre e aberto. Então, simplificando, é isso que do ponto-elemento, né, prega. Aqui a concepção da Gênesis vida. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. A percepção Gênesis vida. O resultado final da existência é a vida, não a consciência. É a percepção de enxergar a vida como base e não a percepção é enxergar a vida como base e não a hierarquia entre a vida e a consciência. A MFIM é tudo que antes houvera e há. A vida daqui já mudou um pouquinho. A MFIM, tudo que não existiu é aquilo que antes não houvera e há. Que sempre existiu, existiu e sempre existirá. E sempre esteve e está. Né? A vida se renova gerando consciência num ciclo eterno da vida, ciclo eterno da existência, e contínuo, pois tudo que é vivo é potencialmente consciente de ser, perceber, estar, conceber, ou seja, a vida parte para a consciência. A causa final da vida é a consciência. As coisas vivas são potentes concepção de Aimee. Né? Elas podem ser vindos da concepção de Aimee. Aqui seria o Deus lá, que deu origem à vida, que criou de nada a partir de tudo a partir do nada. Né? A vida própria. A vida depende da vida para existir e as energias resultantes são seu complemento. Então a vida não a sua causa. Então a energia não gerou a vida, mas as energias resultantes são seu complemento. Os pontos de substância se distribuem de acordo com a forma vital. Os pontos de substâncias, aquilo que se tornou a essência dos pontos de substância, do primeiro ponto, se organizam para gerar a vida. Se compõe esse organismo por necessidades vitais. O espaço e tempo em um é o lugar, momento da existência, dinâmica da organização do ser de potência viva.
E a vida e a consciência é a consequência natural de tudo que é vivo. Então, tudo que é vivo pode se tornar consciente um dia. Então, a vida vai para a consciência. Isso aqui é uma outra concepção dentro daquela filosofia do pronto elemento. É um profeta lá, Lepin, do livro, que concebe essa diferença. Ao estudar as escrituras, ele tem uma teoria e coloca isso refunda, refunda uma outra capital, vai para uma outra capital e funda lá uma religião, né? Ou uma concepção nova daquelas escrituras, daquele fictício continente, daquele fictício. Quer dizer, isso tudo, apesar de ser profundo, apesar de ter uma filosofia profunda, está num livro de ficção, né? De ficção fantástica. Né? Tem filosofia. A metafísica é interessante. E eu estou procurando explicá-la aqui na medida do possível. É isso aí, eu acho que esse vídeo ficou bom, né? Vamos ver.